Mas ainda assim, você está conhecendo coisas dentro da dimensão da matéria física e da matéria sutil, no plano das ideias só. Você pode, a mente pode conhecer ideias e também as coisas dos sentidos pela indução, mas ela contribui para a ciência pela dedução, porque nós falamos que muitas coisas, muitos cientistas, como o próprio Einstein, eles fizeram pesquisa baseada em ideias, coisas que eles deduziram e depois eles implementaram. Agora, existe algo que está além da mente e dos sentidos, que é o espírito. Você não pode utilizar nem os sentidos e nem a mente para conhecer. Então, o conhecimento do espírito, ele tem que ser direto. Por exemplo, o ato de conhecimento necessita o quê? Sujeito e objeto. Conhecedor e objeto. Não é assim? Eu vou conhecer as horas. O meu relógio é o objeto e eu sou o sujeito. Então, qual é o processo? Processo empírico. Uso sentido. Então, para que haja conhecimento, é necessário que haja algo que conecte o sujeito com o objeto. Está claro? E nesse caso, o que conecta é os sentidos ou a mente. Mas existe algo que não pode, tem um tipo de conhecimento que não pode ter nada que separe-os. Isso se chama de conhecimento não dual, conhecimento espiritual. O sujeito e o objeto, eles têm que entrar em comunhão. Isso se chama samadhi. Então o conhecimento do yoga é o conhecimento onde o sujeito e o objeto se identificam. Então esse é o conhecimento realizado, o conhecimento de yoga, o conhecimento de samadhi. Ele não pode ser obtido pela mente. Por isso que os processos de meditação de yoga é o quê? Silenciar a mente, parar a mente, parar. Você bloqueia que a mente e os sentidos não se intrometam. E você, o objeto, entra em comunhão com o objeto. Você, o sujeito, entra em comunhão com o objeto. Isso chama-se samadhi. Então esse conhecimento direto, esse conhecimento intuitivo, pode ser obtido por processo, por samadhi. Pessoas que entram em comunhão. Então, estes seres, estes yogis, estes místicos, esses videntes, puderam ter o conhecimento da realidade espiritual, do divino. Então, porque o conhecimento deles é Shabda, você ouve a realidade na sua essência. O que conecta o espírito com a matéria, que a gente falou aqui? É o som espiritual. Então, aqueles que ouviram o som espiritual, quando você silenciou a mente do som material, aí o som espiritual vibra na mente. Isso é samadhi. E aí você tem a visão do plano espiritual. E como você teve aquela visão, aí você escreve aquilo nas escrituras. Mas o que você viu, quem está lendo não vê. Ela aceita por fé. Então o processo de aceitar, que é chamado de aceitar Shabda, nós traduzimos como ouvido autoridade. Mas eu estou explicando por que é ouvido autoridade. Não é ouvido autoridade que sabe fazer violão, ou da autoridade que sabe fazer lógica, mas da autoridade espiritual. Então, as escrituras, elas se apresentam como um tipo de literatura muito particular, porque ela
é o relato dos videntes, dos yogis. É por isso que é uma forma de conhecimento diferente. Não é a autoridade do conhecimento empírico, não é a autoridade do conhecimento filosófico. É a autoridade do conhecimento revelado. O processo do yoga é nosso esforço, é nos purificar. O nosso esforço é limpar o objeto, o nosso instrumento, a nossa mente, para que o Supremo, o Divino, se manifeste. Então o que acontece? Por que nós aceitamos as Escrituras? Porque as pessoas que escreveram as Escrituras são confiáveis. E também as pessoas que nos apresentam as Escrituras também têm que ser confiáveis. Por quê? Porque aquele ser que viu a realidade espiritual, ele não pode escrever a realidade espiritual num papel material ou num som material. Ele vai escrever em ideias, na matéria, no som, que nós podemos ouvir e ver com nossos sons materiais, com nossa visão material. Está entendendo? Então, por fé nele, por isso está dito nos Vedas, Yasyadeve parabhati jatadevi tataguru tasatikapitahi ata prakashantma. Somente aquelas grandes almas que têm fé em Deus e têm a mesma proporção de fé que tem Deus no Guru, no ser autorrealizado que viu Deus, que o mistério do conhecimento das Escrituras é revelado no coração. Então a atitude de fé em estudar as Escrituras de pessoas autorrealizadas nos dá autorrealização. Por exemplo, uma vez chegaram para perguntar a Prabhupada, se Deus existe, me mostra Deus. Deus não existe porque você não pode me mostrar Deus. Uma pessoa desafiou a Prabhupada. Você conhece essa situação? Aí a Prabhupada falou assim: quem falou que eu não posso mostrar Deus para você? Eu posso mostrar Deus para você. É você que não está preparado a entender Deus. Não é que eu não posso dar. Você é capaz de ver Deus? Nós vamos entender que todo processo espiritual, todo sadhana, é um processo de nos purificarmos. Chetodar paramar janam, Chaitanya Prabhu diz, o processo de Sankirtan, de cantar os nomes de Deus, é limpar o espelho do coração para que nós possamos refletir puramente. A poeira, ela não deixa que a imagem se reflita no espelho. E essa poeira é os sentidos, essa poeira é a nossa mente. Então por isso que o processo espiritual é um processo de disciplinar a pessoa a controlar a mente. Então, o sânscrito, ele pode, de uma maneira objetiva, ser algo mágico. E pode ser utilizado em relação a dimensões suprafísicas, supramentais neste mundo. Mas o mantra mais poderoso é aquele que revela Deus. Então, nesse sentido, tem mantras e tem mantras. Por isso que nós, Prabhupada chama Mahamantra. Entende? Mahamantra, ele é o nome de Deus. Tem um verso muito bonito do Padma Purana que explica sobre isso. Namachintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Punashudha Nityamukto Bhinnatannamanamno. O nome de Krishna, ele é Chintamani, é joia espiritual. A palavra Chintamani, Prabhupada traduz como pedra filosofal. Vocês conhecem o conceito da pedra filosofal? A pedra filosofal surge no contexto da alquimia, né? Eles queriam transformar um metal vil, né? Que era o chumbo, em ouro. Entende?
Então toda uma mística, toda uma fantasia em relação a isso. Mas na verdade, a verdadeira alquimia não era isso. A verdadeira alquimia era transformar o espírito em matéria. Tanto que essa época da alquimia foi bem na Idade Média, não tinha? Eles estavam procurando... Né? Acho que é a matéria e espírito. Né? Desculpa, eu falei espírito e matéria. Matéria e espírito, me enganei. Então vou contar uma história da Pedra Filosofal. Querem ouvir? Sanatana Goswami foi um grande, maior discípulo de Chaitanya Mahaprabhu. Ele e Rupa Goswami, que escreveu as principais literaturas que nós conhecemos, que foi dado sobre a consciência de Krishna. E ele morava em Vrindavana, numa choupana, assim, só com uma roupa de corpo. Ele 24 horas só ocupando em meditação em Krishna, cantando os nomes de Krishna. Ele escrevendo literaturas espirituais. Ele estava em transe, entrava em transe e ele foi revelando muito conhecimento. Até mesmo os livros do Goswami são considerados escrituras mais recentes, são chamados Bhakti-rasa Shastra, porque descrevem coisas que as outras escrituras não revelaram no passado, que descreve a relação de Bhakti com Deus. Então ele vivia muito pobre. Aí tinha um outro Brahmana que era muito pobre também. E a esposa dele falou: meu esposo, nós não temos dinheiro nem para comer, não podemos nada, então você precisa arranjar dinheiro. Eu fiquei sabendo que aquele sado ali, ele tem algo muito valioso. Disseram que ele tem uma pedra filosofal que ele não usa. Vai lá e pede para ele, isso vai resolver o nosso problema. Aí ele foi lá, Sanatana Goswami, falou assim: eu fiquei sabendo que você tem guardado uma pedra, uma coisa muito valiosa, essa pedra filosofal. É a pedra filosofal. Isso daí. Assim, você me daria? Claro, sim. Onde está? Você me dá. Vai ali atrás daquela moita lá, onde é o banheiro, lá depois do banheiro, lá tem um lugar onde eu jogo tudo lixo. Está tudo lixo, eu jogo ali. Está lá no meio do lixo, pode procurar, está lá. Puxa vida, ele escondeu, né, para ninguém achar, né? Foi lá e mexeu no lixo, achou a pedra filosofal. Aí falou: agora resolveu. Foi para casa e falou para a esposa: agora nós temos a pedra filosofal, vamos ficar ricos. Sim, aí isso era a coisa valiosa que ele tinha, sim, era uma pedra filosofal. Porque a esposa dele tinha falado que ele tinha uma coisa muito valiosa, né? Ele te deu? Sim, ele estava jogado lá no lixo. A esposa falou: espera um pouquinho. É a coisa mais valiosa que ele tinha? Estava jogado no lixo? Acho que você se enganou. Ele deve ter algo mais valioso que isso. Você fala: realmente. As mulheres são mais inteligentes do que os homens, né? Essas coisas de progresso, material, elas sabem bem. Eu vou lá ver. Ele chegou, nossa, Swamiji, eu vi. Você me deu essa pedra filosofal, mas eu acho que isso não é a coisa mais valiosa que você tem. É verdade? Ele falou: não, eu tenho uma coisa mais valiosa que isso. Você tem algo mais valioso que a pedra filosofal? Tenho algo mais valioso. Você pode me dar? Dou. Sim, mas só com a condição, para mim te dar essa coisa mais valiosa, eu quero que você pegue um barco para no meio do Ganges e joga essa pedra filosofal no lugar mais profundo do Rio Ganges. Aí você volta aqui e vou te dar a coisa mais valiosa. Aí ele foi e jogou a pedra filosofal e voltou e pediu. Aí Sanatana Goswami falou assim: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por isso é dito Nama Chintamani Krishna. O nome de Krishna é Chintamani. Porque ele transforma a nossa consciência material, consciência espiritual. Isso é alquimia. Esta é a verdadeira alquimia. Nama Chintamani. Chaitanya Rasa Vigraha. Porque o nome de Krishna, ele contém em si todos os tipos de relacionamentos espirituais. Por cantar o nome de Krishna, por purificar a nossa consciência, por tirar o lado material, pela alquimia que é feito. Aí, a nossa consciência sendo purificada, desperta, nós vamos poder saber
quem nós somos, a nossa identidade espiritual e qual a nossa relação com Deus. Por isso, Chaitanya Rasa Vigraha é a forma dos relacionamentos espirituais, está contido no nome de Deus. Chaitanya Rasa Vigraha Purna, porque o nome de Deus é pleno. Shuddha, porque o nome de Deus é puro. Nitya Siddha, e ele liberta a todos. Nitya Siddha Namachintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddha Nitya Mukto Binatam Namino. Por quê? Porque não há diferença. No plano espiritual não há dualidade. Não há diferença entre o nome e o nominado. Então Deus e seu nome não são diferentes. Então Deus, como aquilo nesse mundo, o mantra espiritual criou o mundo, e o mantra, como o nome de Deus, dá uma olhada, vamos ver. O Mahamantra primordial é o Om, que é semente. Ele é semente. A semente brota, não brota? E não surge uma árvore. Então, este som, quando ele se manifesta na forma de um pé, pada, se chama Bija e Pada em sânscrito. Pada é pé. Então, significa que tudo está contido nos galhos, nas folhas desse mantra. E o mantra Hare Krishna é a frutificação do Mahamantra, onde você tem ali Hare, que é a forma vocativa da palavra Hara. Hara. Você tem Krishna, que é a forma vocativa da palavra Krishnaha. E tem Rama, que é a forma vocativa da sílaba Ramaha. Então, a vocativa é uma maneira na linguagem que você se dirige a alguém, né? Se apela. Entende? Então você está... Hare, ou Radha, significa energia espiritual que conecta você com Deus. Energia de amor. Krishna significa que Deus, ele atrai. Ele é objeto. Nós nesse mundo estamos atraídos, apaixonados pelas coisas, pelo prazer, pela beleza, mas existe algo que atrai a alma. Isso, a única coisa que atrai a alma é Krishna. Por isso ele é chamado Krishna, o ser todo atrativo. E Rama, ele não só atrai, como ele dá prazer à alma. O Upanishad diz que os yogis, os seres autorrealizados, eles não sentem prazer em nada deste mundo. Eles sentem prazer no eu, Atmarama. Eles são autossatisfeitos. Então, por cantar este mantra, nós mudamos a nossa mentalidade. Então por isso que eu acredito que quando nós estudamos sânscrito, é muito fácil entender todos esses pontos filosóficos. Não? Abre muito isso. Então eu acho que deu para ter uma ideia, né, sobre o sânscrito. Eu vou deixar agora aberto para perguntas, para questões que você queira, a gente pode enriquecer mais. Sim, Prabhu. É porque o senhor falou que, eu entendi que o senhor ia falar sobre o método de Prabhupada. O método que Prabhupada usava para ensinar o sânscrito. Eu não sei. Infelizmente, não sei. Não sei o método que ele usava. Porque ele parou logo, ele só teve pouquíssimos alunos, ele não tinha mais tempo para ficar fazendo isso. Você segue um método igual de Chaitanya? Não, eu não uso o método de Chaitanya ainda, não, porque o método de Chaitanya, Maharaj Kshetraya chegou a traduzir, é uma coisa muito mais adiantada. Entende? Eu dou noções básicas para quem não tem noção. Para seguir o método de Chaitanya, você tem que ter alguma noção do sânscrito já. Entendeu? O que é o método de Chaitanya? O sânscrito, quando ele foi sistematizado, foi primeiro a forma mais antiga de sistematização do sânscrito foi por um gramático chamado Panini. Panini, ele estruturou todas as sintaxes do sânscrito. E a partir de hoje, tudo segue as regras de Panini. Tipo, regras de fonética, de harmonia sonora. Vyakarna, né? De verbo. Vyakarna é gramática. Então, é Vyakarna. Ele sistematizou a ciência de Vyakarna, que é a gramática sânscrita. Mas existiam também outros gramáticos, não tão conhecidos como Panini.
E um deles foi Jiva Goswami. Jiva Goswami, ele pegou técnica de Chaitanya. Porque Chaitanya se frustrou muito com seus alunos, que eram muito materialistas, não estavam interessados. E quando ele começou a ficar em êxtase, pregar a consciência de Krishna, ele abandonou o sânscrito mas Jiva Goswami resgatou o método dele. Qual é o método dele? Significa que Panini ele dava todas as regras do sânscrito em sutras. Sutras é uma forma de você aprender um conhecimento de uma forma em pouquíssimas palavras. São máximas. Tá? Então Panini escreveu uma gramática utilizando essa técnica de sutras. Uma palavra aqui, ele cantava aquele mantra, que era um sutra. E aquele mantra, ele era uma regra gramatical, ou uma regra fonética. Então você decorava tudo, decorando os mantras. Entende? E toda a filosofia indiana era ensinada na forma de sutra também. O Vedanta é Vedanta Sutra, o Yoga Sutra. Então a técnica de ensinar o conhecimento velho era utilizando o sutra. Então o Vyakarana também foi ensinado por isso. E Jiva Goswami também utilizou a mesma técnica utilizada, então ele fez também usando sutras. Então só que aqueles nomes que você utiliza para memorizar eram nomes de Krishna. Então todas as regras gramaticais, as vogais, por exemplo, que é Swara, por Panini, Swara significa que ele tem som. Ele botava Jiva. E as vogais e as consoantes. Então cada vogal era o nome de Krishna, Govinda, Gopal. Então todas as regras de sânscrito você estava cantando os nomes de Deus. Entendendo? Por isso que eu não ensino ela, porque ela não é muito. É bem para devoto mesmo. A maior parte das pessoas do yoga, que não vão estar interessadas nisso. Então eu procuro dar o conhecimento. Mas é uma coisa que nós podemos, os adiantados, fazer um estudo sobre o Hari, sobre Hari Nama Amrita Vyakarana. A gramática do néctar dos santos nomes de Deus. Ela é muito. Eu posso, se o grupo estiver aqui, eu posso um dia trazer e mostrar para vocês essa gramática, quem quiser estudar. Tá? Tem um pouco de Nirukta também, de etimologia, né? Etimologia já é a gramática. Aí é dicionário, você tem que depender do dicionário. Existe hoje em dia, pela internet, existe muito bons dicionários em sânscrito. Para você usar ele online. Fica ali, eu tenho os melhores, eu posso orientar vocês a continuar o estudo. Nós vamos ter nossas aulas, mas eu vou dar uma aula tentando fazer vocês também procurar estudar sozinhos, entende? Na internet, começar a escrever em sânscrito. Eu quero dar um curso prático que vocês possam usar, entende? Especialmente vocês que estão estudando alguma coisa sobre a consciência de Krishna, entende? E estudar a consciência de Krishna é muito mais fácil, porque nós estamos aprendendo Bhagavad Gita. E uma das coisas que os devotos aprendem em sânscrito, sabe, como decorando mantras. Entende? À medida que você decora o mantra, você vai aprendendo as regras gramaticais. É a forma. Entende? Tá? Mais perguntas? Você disse sobre Nirvana, né? Eu não sei, eu só ouvi falar. Né? Então eu ponho o conhecimento à sua prova. Que Nirvana significa o apagar da vela, né? Então o que acontece? Quando você vê a vela, ela tem uma forma. Aí você apaga a vela, a forma desaparece. Né? Mas ainda assim existe alguma coisa que pode até queimar os seus dedos. Então, às vezes... É a ideia da vela. Então, às vezes, a forma é uma limitação. É uma limitação. A vela existe... Por exemplo, água. O nome água e a substância água são diferentes. Eu posso falar água, 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 água. Isso não mata minha sede, me dá mais sede. Até porque eu mais sede. Agora, no plano espiritual, não. O nome e a coisa são a mesma coisa. Eu já falei isso. Não há essa dualidade. O plano material há isso, entendeu? Então, o que acontece? Então, essas técnicas mais gnósticas de meditação de conhecimento são muito mais populares, porque elas partem do pressuposto de que
o mundo tridimensional se convergeu num ponto, e aquele ponto contém tudo. Esse é o Nirvana, esse é o Brahman. Entende? Se você está naquele ponto, você tem tudo. Mas é manifesto. Mas só que eles não falam isso. Que do mundo espiritual se manifestou num ponto imanifesto que depois convergiu no mundo material. Quando você quer entender a realidade espiritual, você não vê a primeira parte, você vê a segunda. Que de um ponto de luz tudo veio. E tudo tem que voltar ao ponto de luz. Então a realidade, a origem é impessoal. É um paradigma totalmente diferente do que o Vaishnavismo utiliza. Entende? Então o Nirvana, o moksha, esse grau de iluminação do ser, realizar o eu sou, que tudo é um, é o ponto de luz. Só uma observação, até onde eu saiba, Nirvana Vana significa onda. Nirvana seria a cessação das ondas. Tem a ver com a né? A ideia do M, que não é é Om, esse Om que se sustenta, seria a ideia de reticências, que é a onda que vai se manifestando, vai abrindo e vai criando todo. Então, se Krishna é o primeiro, daí ele coloca a semente, ele fecunda, que Krishna também é Vishnu, né? Que é o todo pervasivo, é o que penetra na realidade. Daí o M é a manifestação, é a onda, entendeu? Então, quando cessa a onda e você volta para a semente depois, você vai ter o que depois da semente? Nesse sentido, Krishna, só complementando, o conceito deste M não é um M, é a nasalização. Tanto que todos os mantras, bijas, sementes, tem ele no fim. Om, Aim, Gam, Ham, Ram, Yang, Ram, Lam, Van. Todos os bija mantras dos chakras é uma sílaba com Anushva. Então, só uma dúvida. Ele ele faz com que o mantra vibre na sua forma de semente, na sua forma manifesta. Até agora tirar uma dúvida que é o seguinte: seria a ideia do reticências, né, de que continua, né, que vibre, né, claro. Porque o M acaba. A palavra em sânscrito para tempo, a gente aprende aqui que seria kala, que é o tempo eterno. Só que existiria um outro tempo, que é o tempo material nosso. Eu vi uma informação de que seria a palavra sânscrito seria tantra, e que o P teria a ver com que o tempo nosso seria um recorte da eternidade. É uma fração da eternidade. E que o tamp, essa ideia de parar, de interrupção do som, tem a ver com isso. Isso faz sentido ou não? Eu não peguei ainda mesmo essa parte, mas sabe o que acontece? Nós podemos interpretar de muitas formas diferentes uma mesma coisa. Ou seja, uma realidade ela pode ser vista por vários prismas, por vários ângulos. Eu não me preocupo muito com esse tipo de explicações assim, entende? Que são um pouco meio a mente gosta de ficar assim. Mas existe tanto, porque a gente só aprende kala. Nunca ouvi falar disso, nessa vibração. Então talvez porque a minha preocupação tanto não é nesse aspecto tão. Geralmente existe algumas coisas, o pessoal que trabalha muito nada, yoga, essas coisas assim, que trabalha muito nessa questão da manifestação do som material. Estou mais preocupado de onde vem. Uma outra dúvida também, que é o seguinte: a ideia do mantra fala que você teria que realmente emitir o som material, vibrar o ar para ter efeito. Só que assim, Shabda, a ideia de Shabda vibração, a gente está falando de uma vibração que estava acontecendo quando um mantra. Olha, existem 3 maneiras de você repetir o mantra. Você pode vibrar ele alto, você pode vibrar ele vibrando só para você ouvir. Sussurro, né? Ou você pode vibrar ele na mente. Então, na mente é muito difícil, requer muito controle. Por isso que não se recomenda cantar os mantras mentalmente. Porque Haridas Thakur, que foi o acharya do cantar dos nomes de Krishna, ele cantava 104. Deixa eu ver.
não sei quase 200 e pouco voltas de mantra na japa. Ele cantava 64 voltas de japa em voz alta. 64 voltas de japa. Sabe a nossa japa? Sim. Quando você canta todos os mantras, 108 mantras, isso é uma volta, tá? Quando você canta 16 vezes ele, entende? Isso é uma vez, tá? Agora, você canta 32 vezes ele, ou você canta 64, imagina. Geralmente os devotos cantam 16. Então imagina que é cantar 64, é 3 vezes mais. Agora canta 3 vezes mais ainda, entende? 64 vezes 3 dá 12... 204, né? 204. Então 64 voltas na japa de Hare Krishna, você cantar 64 vezes por dia, em voz alta, 64 murmurando e 64 mentalmente. Então significa que tudo isso é vibração sonora. Está entendendo? A vibração sonora pode vibrar na mente também. Entendeu? Mas vibrar na mente requer controle da mente. Porque se você vibra na mente, você pensa em outra coisa, você esquece. Entendeu? Por isso é dito que aquele devoto que ainda não consegue... O que acontece quando você começa a cantar um mantra? O que acontece? Que é, na verdade, cantar um mantra é meditar, não é verdade? O que acontece quando você começa a meditar? Então, vamos lá. Vamos ver a meditação agora só silenciosa. Depois falo do mantra. Você busca uma postura estável, confortável, né? Aí pela respiração você vai tomando consciência do seu corpo. A cada inspiração você sente, a cada inspiração você relaxa, você relaxa tudo até você ficar, não sentir mais o corpo. Então o que aconteceu? Você silenciou o corpo, né? Isso é um trabalho, hein? Muita meditação, muito asana, muita respiração. É difícil, mas é possível. Então, quando você consegue silenciar o corpo, que ele não vai te incomodar, ele vai ficar quieto. Aí você começa a meditar o quê? Na respiração. Tá? Então, quando você começa a meditar na respiração, o que vai começar a acontecer? Você começa a se desviar, porque a mente começa a te levar para todo lugar. Quem já tentou meditar aqui? Para quantos lugares a sua mente te leva? Você vai para todo quanto é lugar. Aí você ouve um grilinho ali. Quando o grilinho vem, você lembra que quando você era criança, que não sei o quê. Aí você lembra de quando é criança, ele pensa na mãe, que será que a minha mãe está fazendo, não sei o quê. E na verdade a minha esposa, que é da minha mãe. Não é assim a mente? Ela não para. Aí, onde foi a sua meditação? Já foi para o beleléu. Então por isso você mantém na respiração. Então você traz para a respiração. Você vai fazendo isso, até controlar a mente. Quando você consegue controlar os seus sentidos, porque os sentidos são os tentáculos da mente. Sabia? A mente é o sentido interno. A mente é... Não dá para separar os sentidos da mente. Então quando você silencia os sentidos, a mente fica em paz. Está claro? Por isso existem várias técnicas de respiração. Quando você não consegue parar a mente, então você controla. Como a criança, né? A criança não é assim? Brinca, corre, e a mãe fala, fica quieto, meu filho, fica quieto. A mãe consegue fazer o filho ficar quieto? Se ela quer ter paz, o que ela faz? Antigamente botava na televisão, hoje ela bota para dormir, ou bota assistir televisão, ou bota ele para brincar. Ou seja, você dá alguma coisa para a criança fazer. Então, na meditação também a gente ocupa a mente em algo. Tem vez dela ficar solta, conduz. Depois o cara fala, pega a sua mente, pense nos objetos. Pelo que conduz na meditação, ele faz você. Você não consegue controlá-la, mas pelo menos você dirige ela para algum lugar. Então, pelo menos você sabe onde ela está indo. Então, pelo menos você sabe onde o seu filho está indo, né? A mãe está sabendo onde. Então,
a meditação é uma ciência muito profunda. Então, a meditação silenciosa de parar a mente, usando a mente, é uma tortura. Demora anos para você chegar a alguma coisa. Essas técnicas de meditação e relaxamento são ótimas no começo, como métodos terapêuticos. Não. Para você ter acesso à parte da mente. Mas, realmente, a finalidade realmente disso, última, são poucos que conseguem. Agora, quando você utiliza um mantra, fica muito mais fácil. Mas os mesmos problemas que acontecem nessa meditação silenciosa vai acontecer com o mantra. Você começa a cantar o mantra, aí você começa a pensar o que você tem que fazer, o que você vai ganhar, o que não é? É a mesma coisa. Então, como a mente começa a falar, o negócio, ele canta alto para não ouvir a mente. Quem já viu o devoto cantando já assim? Porque a mente está muito alta. Quando a pessoa está. Ou seja, quando a gente grita, é para não ouvir a mente. Então, cantar em voz alta é necessário no início, quando a gente não consegue controlar a mente. Então, você não consegue, você sentou ali, dorme. Aí você levanta, fica cantando, correndo, cantando. Às vezes você vai gritando, cantando. Ou seja, a gente está fazendo o que pode. Aí vem outro na vida. Tá errado? Não, se ele tem prática, ótimo. Então é dito que, na verdade, não é cantar Hare Krishna, é ouvir o que você quer. Exatamente. Ouvir o mantra. Você tem que ouvir o mantra. Aí a pessoa fala, mas no que a gente tem que meditar quando canta? No mantra. No som. Não tem que meditar em nada. Mas o Prabhu falou para meditar na gravura de Krishna. Tudo bem, é melhor meditar na gravura de Krishna do que ficar meditando nas outras coisas. Mas não é para meditar na gravura de Krishna. Meditar na deidade, sim. É ótimo. Se você fica pensando na outra pessoa ou no gato lá, então melhor ficar pensando em Krishna, melhor pensar na imagem. Não. É a questão de. Você não... O mesmo, entende? Mas o processo de meditação é no mantra. A gente está cantando, puxa vida, falta, puxa vida, quantas contas, puxa, quantas contas falta para terminar? Só uma dúvida. A vida como ela é. Esse Goswami que cantava 64, mentalizando 64, sussurrando 64, verbalizando mais alto, assim. Quem que é mesmo? Desculpa. Haridas Thakur, ninguém consegue fazer. Subhumano. Não, mas só uma dúvida. Pessoas que ficam o dia inteiro. Ó, se você. Só desculpe. Uma pessoa para cantar uma volta demora pelo menos por volta de 5 minutos. Para cantar 16 voltas, dá mais ou menos 4, 5 minutos. Se você canta 16 voltas de japa, mais ou menos canta em 2 horas. 64 voltas, dá para você cantar em quanto? Não cabe no dia tudo isso, na verdade. Não cabe, nunca. Você não vai ter tempo, você vai ter 1 hora para comer, para ir no banheiro, para fazer tudo, dormir, cantando. Não, tem que ter umas coisas que meio que aumentam o tempo do dia. Tem algumas coisas que aumentam o tempo do dia. A coisa mais básica, tipo, falando bem materialmente, academia. Parece que você faz academia, o tempo expande, você consegue fazer uma atividade. Não, e o mantra também. Agora, você consegue cantar mais rápido quando você tem prática. A minha dúvida é, ele tinha essa capacidade de fazer mentalmente, mesmo assim ele fazia a forma material, o sussurrado e o verbal. Agora, é documentado qual que era a ordem, com qual que ele começava? Não, tem sim, mas só que eu não posso te falar agora qual a fonte, mas existem narrativas dele que ele cantava 600 milhões, não sei quantos, 6 milhões de nomes, uma coisa assim. Eu fiz a conta, tudo deu 64, 64. O cálculo que eu fiz, baseado no total de nomes. Ele cantava nomes. 600, não sei quantos nomes. Tem uma explicação também mística sobre a quantidade de nomes no Mahamantra, a repetição? O 108 é um nome místico, que é um número pleno, entendeu? Ele é completo. Ele reduz a 9,
que é o número completo, entendeu? Numerologicamente falando. Mas 108 é um nome místico, que está ligado a 108 golpes de Krishna, que é 6 energias que seriam em Krishna. O 108, existe vários, o número 108 sempre é recorrente, que indica condições espirituais muito profundas. Eu não sei se terminei de responder a sua pergunta aqui, mas acho que... Não, era da ordem, mas isso teria que consultar a fonte. O importante é que, eu vou explicar, não é que para a gente cantar igual Haridas Thakur. Ele deu o exemplo, o ideal. As voltas, elas são a potência de quantas mantras você vai cantar durante o dia, é a ordem do mestre. Os irmãos, os monges da Gaudiya Math, dos mosteiros que Prabhupada frequentava, eles eram monges, ficavam o dia inteiro no templo, eles cantam 64 voltas por dia. Prabhupada, quando ele chegou no Ocidente, ele pediu para os discípulos cantar isso, mas ele viu que era imprático. Nós, ocidentais. Aí ele pediu para eles cantar 32, mas ninguém conseguia. Aí ele abaixou para 16. Eu tenho certeza que se Prabhupada ficasse mais tempo, ele até diminuiu a menos. Mas ele deixou em 16. Então, a ordem que o Guru dá é o poder. Entendeu? Agora, é a questão de cantar o mantra. Eu falei, mas eu estava conversando com um devoto ali. Eu falei, você não canta mais Hare Krishna? Não canta só com seus mantras? Não canto porque ficar cantando mecanicamente eu prefiro não cantar. Eu quero fazer coisa espontânea. Entende? Aí vem essa questão. O que é mais importante? A quantidade ou a qualidade? Entende? Nós podemos ver que você canta 16 voltas por dia, ou 8 voltas por dia, porque ainda não fez. Porque no movimento Hare Krishna, para quem quer ser iniciado, ela tem que fazer um voto de cantar pelo menos 16 voltas por dia. É fácil cantar em 1h30, 2 horas. É a hora da nossa meditação. Não é difícil. Todo mundo, se administrar, canta. Né? Pessoas que não têm como chamar, disciplina, ela não consegue, porque não canta de manhã, não vai cantar durante o dia, fica lá. Entende? Então é uma questão de tudo na vida tem que ter disciplina. É verdade. Muito bonito. É disciplina. Então cantar 16 voltas de japa não é algo do outro mundo. É muito simples. É só a pessoa ter 2 horas de meditação e exatamente ter. Ou se medita de manhã uma hora de manhã, outra hora à noite. Então, os devotos geralmente que não moram nos ashrams, que trabalham, a gente consegue administrar. Eu sei que eu vou trabalhar, então na caminhada, então a gente usa o nosso chama Click, né? Quando não está na rua, tem os contadores, a gente administra e consegue fazer. Entendeu? Quem leva a sério a disciplina, então, o importante nós temos que entender que a qualidade é importante. A gente tem que cantar com devoção. Mas nós temos que entender, o mestre espiritual sabe que nós estamos muito condicionados. Ninguém vai chegar à perfeição. A perfeição vem da imperfeição. Então por isso que fazemos um voto. Mesmo que você cante, e o seu cantar seja mecânico, não importa. É uma questão de controlar a mente. Está entendendo? Porque a nossa mente, ela vai para todo quanto é lugar o dia inteiro. Então, essas horinhas que você pega, esse tempo que você pega, para você não fazer nada, e trazer sua mente, é assim, é terrível. Você vai cantar, você fica. É um processo de. Então, este ato, independente da questão espiritual. Independente da questão espiritual que você está desenvolvendo amor por Cristo. Só a questão de disciplina mental você já ganha. E não é diferente você cantar um mantra do que essas técnicas de meditação silenciosa. Só que essas técnicas são muito mais impráticas. Elas são mais difíceis. Poucas as pessoas conseguem. Não estou dizendo que tem gente que medita e consiga meditar. Tem devotos que meditam. Tem devotos que sentam no templo. Maharaj Pushetra é um desses, né? Que senta ali e faz seus pranayamas e já entra no mantra. E vai. Meditam baixinho. Consegue
conciliar as duas coisas, porque não é diferente, porque mesmo dentro da meditação, trazer a mente por som é mais fácil do som manifesto do que trazer a mente por som imanifesto, que é o vazio. Porque o vazio não é vazio, é o som imanifesto. Então nós não temos a capacidade, poucos têm, alguns têm que trazer isso de vidas passadas, facilidade. Tem gente que tem facilidade que já trouxe, em outras vidas já trabalhou isso. A sua psique tem mais facilidades. Então, controlar a mente, pelo menos, você vai poder pensar em Krishna. Uma vez, Prabhupada estava dando uma entrevista a um jornalista, e Prabhupada sempre estava cantando Hare Krishna. Não é só 16 voltas. Ele ficava com a chapa na mão, né? Então, o jornalista fazia pergunta para ele, o senhor, não sei o que, ele respondia, e quando o jornalista estava pensando ali, ele, Hare Krishna, Krishna. Então incomodou o jornalista. Poxa, o senhor está conversando comigo, cantando ali. Como você consegue conversar comigo e cantar? É só questão de prática. Então, o que acontece? Então, tem devotos, eu às vezes me pego andando na rua, não estou cantando o meu japa, mas então chega um momento que o ato de você estar ali naquele momento dando uma surra na sua mente. Que é isso na meditação. Disciplinando aquela mente a ficar ali no mantra. Isso faz com que você tenha capacidade no seu dia a dia, em tudo que você faz na sua vida, você tem mais condição de controlar a sua mente e trazê-la de volta. Porque a finalidade da consciência de Krishna não é só ser membro de uma igreja, de uma associação, de um grupo esotérico. Não é isso. É aprendermos a nos tornarmos conscientes de Krishna. E consciência de Krishna tem que ser algo 24 horas por dia. É dito. Então, hora, né? Mas pode concluir. Tem. Para você terminar. É que eu me perco. Vocês não falam nada, não botam a hora no horário. Eu ia falar sobre o que agora? Eu me perdi. 24 horas por dia. Posso dizer uma coisa? Só, desculpe, novamente colocando a prova. Tá. Tem um problema no mantra que o mantra às vezes encadeia, ou seja, você não consegue parar de pronunciar o mantra. Se isso acontecer, é bom você ter um mestre, né? Uma orientação externa, né? Porque, como você já disse, algumas coisas são perigosas, né? Então é sempre bom ter um mestre. Uma outra coisa interessante é que muitas vezes todo mundo busca a felicidade, né? Muitas vezes as pessoas buscam a felicidade como se fosse alguma coisa fora de você. Se você vê o samadhi, a iluminação, é um estado de pura felicidade. E essa felicidade está dentro de você. Então, se você busca no mantra essa felicidade, ele se encadeia de uma forma mais correta. Eu não sei, eu estou pondo a prova o conhecimento. Mas só que nós temos que entender que a gente não tem que buscar nada. A felicidade é a natureza da alma. Nós já temos a felicidade em nós. O problema nosso, quando nós buscamos algo, ficamos dependentes de algo. Por exemplo, dá uma olhada. Por exemplo, você senta num banquete e não sente prazer naquela comida? Sim. Você ouve uma música divina, você não sente prazer naquela música? Você vai numa ilha deserta, numa praia bonita assim, aquela paisagem danada, você não sente prazer naquela paisagem? Você não está com uma pessoa bonita, uma mulher bonita, ou uma pessoa inteligente, uma pessoa culta. Você não sente prazer na companhia daquela pessoa? Não sente? Mas agora eu lhe digo para você. Uma mesa servida sem ninguém tem prazer? Não. Uma paisagem paradisíaca, numa ilha deserta, sem ninguém tem prazer ali? Eu acho que não. A música tocando, sem ninguém ouvir, tem prazer naquela música? Não. Então, uma pessoa bonita, sem ninguém para ver a beleza dela dá prazer para alguém? A inteligência dela
Dá prazer para alguém se não tem ninguém para se... Ou seja, os objetos materiais, as circunstâncias materiais, as pessoas, elas não têm prazer em si. O prazer está em nós. Nós usamos essas pessoas, essas condições, essas circunstâncias para estimular o prazer que temos em nós. Você está acompanhando? Mas o grande problema é que quando nós buscamos prazer e ficamos apegadas a essas coisas que nos dão esse prazer, e como essas coisas todas são temporárias, e porque são temporárias, são temporárias porque são temporárias, e são materiais, quando nós ficamos desprovidos daquelas circunstâncias, daquelas coisas, daqueles objetos, nós sofremos. Porque o preço do apego é o sofrimento. O apego às coisas materiais. Porque o apego à coisa espiritual é diferente. O problema não é apego. O problema não é desejo. O problema não é paixão. O problema é o objeto do apego. O problema é o objeto. É isso que é o problema. Às vezes a gente joga fora a água suja do banho do bebê junto com o bebê, pensando que o problema é o apego. É o desejo. Não, o problema não é o desejo, o problema não é o apego, o problema é o objeto do desejo, do apego. Um ser eterno tem um objeto temporário, claro que vai dar zebra. Não vai acontecer. Então, tem pessoas que não necessitam de nada para estimular o seu prazer. Elas têm acesso ao seu prazer interno. Então, nesse sentido, o ato de cantar Hare Krishna não é buscar algo. Porque já está tudo aí. É verdade. Entende? E está tudo em nós. É nós entrarmos em sintonia com a vibração espiritual e isso vai despertar a nossa potência de prazer. Então, assim como você está sentindo prazer nas coisas materiais, quando você entra em contato com a forma de Deus, com o nome de Deus, vai te estimular o seu prazer. Mas só que vai estimular um prazer da natureza eterna, não do corpo. Não é o prazer do corpo. Não é o prazer... Essas coisas vão estimular o prazer dos sentidos, da sexualidade, não é verdade? Mas agora, o prazer, quando você canta Hare Krishna, não é esse. É outro tipo de prazer. É uma bem-aventurança. Há uma bem-aventurança. É quando você toca, quando você atinge o ser na relação dele com o ser supremo, você tem acesso à dimensão da bem-aventurança. Então, por isso é dito, às vezes a gente fala, como você sabe que aquele devoto é avançado? Como a gente sabe que uma pessoa é avançada na vida espiritual, especialmente na consciência de Krishna? Ou qual o sintoma de uma pessoa que alcançou um grau de avanço espiritual em Bhakti? Qual o sintoma típico dele? Alegria. Alegria. Ele é alegre. Você nunca vê um devoto avançado se lamentando, sofrendo. Não vê. Porque o sofrimento, está libertado. A dualidade, o prazer e a dor está acontecendo no corpo e na mente, mas aquilo não afeta ele. Não estou dizendo que um devoto puro não sofra, não sente dor, não vai no banheiro. Ele faz tudo, como qualquer pessoa. Mas aquilo que afeta o corpo não afeta a consciência dele. Porque ele está situado na transcendência. E situar-se na transcendência é entender que nós partilhamos da natureza de Sati e Ananda. Nós somos eternos, como Deus é. Nós somos uma centelha de consciência. Quando nós estamos conectados com Deus, quando nós estamos online, a gente tem acesso a esse prazer. E nós também temos uma natureza de bem-aventurança. E a bem-aventurança é quando nós estamos situados na nossa posição constitucional na relação com Deus. A prova disso é que aí é um prazer diferente. Não é só o prazer de sentir o que sou eterno, que é um tipo de Ananda. Isso é chamado Brahmananda. O prazer de entender que eu sou parte de Deus, que tudo é Deus. Então é um prazer. Mas agora, outro prazer muito maior que isso. Esse prazer é de, se você pega água que está dentro da pegada de um bezerrinho e compara com o oceano, é a diferença entre o Brahmananda, o prazer de realizar o eu, com o Premananda, o prazer de realizar o amor divino.
Porque, na verdade, todo mundo busca nesse mundo o amor. Porque a essência da alma é essa relação de amor com Deus. Por isso que a gente fica aí idealizando, fantasiando os relacionamentos desse mundo para que eles sejam perfeitos. Porque a alma, ela anseia. A alma é destinada a um relacionamento com um ser perfeito. Não é com as pessoas que a gente se apaixona no mundo que vão satisfazer a gente. Então é Ananda. Está ali a Ananda. É isso que eu falo. Está ali o prazer. A gente tem que tocar. E é interessante que esse prazer, esse Ananda ali, a gente sente de vez em quando uma ânsia quando a gente canta uma. Quem sente às vezes? Quem já sentiu num kirtana, quando está cantando, quando está meditando? Às vezes aquilo vem ali, como se fosse. Deus está falando. Ele dá de lambuja para a gente ali. Ele vai correr atrás, não é? Isso é a misericórdia dele. Ele mostra que existe esse prazer. Mas isso é quando a pessoa se entrega, né? Não quando está questionando. Mas às vezes Krishna dá o. Na aula de domingo eu falei que Krishna queria um traficante, né? Ele dá aquela dosezinha para te viciar. Então, enquanto você não pega tudo. Então ele vai dando aquilo pra gente. Daí a gente vê que existe algo. A gente não está sentindo porque a gente. Mas está ali. Quem já sentiu isso? Entende? Às vezes a pessoa não está preparada para pagar o preço, né? Mas sabe que tem. Então Krishna está ali. Então vê que a gente sentiu o gostinho. Pô, a gente quer agora. Aí você tem que pagar. Tem que aceitar um guru. Tem que aceitar um processo. Você tem que fazer um processo de purificar para que você possa viajar para sempre. O Prabhupada é interessante, o Prabhupada no começo do movimento ele pregava muito para os hippies, não? E ele falava, cante Hare Krishna e stay high forever. Canta Hare Krishna e fique ligadão para sempre. Porque eu lembro, quando eu conheci o movimento, eu era hippie, né? Era bem hippie mesmo. Assim, eu lembro que a pregação que o devoto falava para mim, se você cantar 50 voltas de japa, você viaja mais que viaja de LSD. Só consciência vocês podem. Eu lembro de pregar isso pra... Naquela época o meu negócio era esse, né? Hoje em dia os hippies, nem isso, o negócio hoje as drogas não era mais como naquela época, era a busca de abrir consciência. Agora é vício. É vício puro. Só da quantidade de Hares e quantidades de Krishna, que eu fiz a pergunta. Se tem alguma razão mística para a repetição, o número de repetições de Hare, de Krishna, de Rama? Como é mística, eu não sei. Ou seja, tem um porquê, né? Agora a gente não sabe a lógica. Porque... O senhor estava começando a falar do 108, né? É 108. 108 é um número místico por natureza, você sempre encontra, representa isso. Então, os mantras... Na verdade, é interessante que os mantras, todos eles entram bem dentro da categoria numerológica. Todos, você vê que sempre dá os números bons. Tem um significado. Né? Eu não sou muito, essa parte mística eu não sou muito entendido. Né? Tá, então acho que tá bom por hoje, né? Se alguém... Qualquer coisa que tiver alguma dúvida, a gente continua a falar pessoalmente aqui. Então, qual o programa agora? Encerrar? Pode ser, tá todo mundo... alguma dúvida, fale agora, o cara se fala assim, né?